Vamos falar sobre problemas com planos de saúde, ou soluções, né? Que é melhor do que o problema. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a comercialização de 41 planos de saúde de 10 operadoras diferentes. E essa ação é o resultado de um aumento no número de reclamações aí, referentes a coberturas assistenciais no segundo trimestre deste ano. Vamos dar uma olhada nesse VT e a gente fala sobre esse assunto aqui no estúdio. Desde o dia 8 de setembro, a comercialização de 41 planos de saúde foi suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ação faz parte do acompanhamento periódico da agência pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Mais de 170 mil beneficiários dos planos suspensos neste período estão protegidos pela medida e continuam a ter assistência regular. As operadoras que negarem tal cobertura estão sujeitas a multas. Em compensação, mais de 30 planos de diversas operadoras conseguiram melhorar as demandas de atendimento e estão sendo reativados. Mas ainda há muitos consumidores que não sabem o que fazer caso seu plano esteja na lista. Essas e outras dúvidas sobre o assunto, vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em Direito à Saúde e do Consumidor, advogada do escritório Porto Guerra e Bitete Advogados. Bem-vinda. Muito Tudo bem? obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, viu, doutora? A gente vai falar sobre esse assunto que a muitas pessoas interessa, apesar de que a gente teve uma debandada, a gente pode dizer assim, os números comprovam isso, né? Infelizmente, por conta da crise econômica, a gente teve um número muito grande de pessoas voltando para o SUS, né? O que fez com que o aumento nos atendimentos do SUS fosse muito grande nos últimos tempos, o que causou uma preocupação aí. E existe uma notícia de que hoje planos de saúde vão oferecer aquela coparticipação de até 50% para o cliente e 50% para a operadora. Você considera isso vantajoso para quem está hoje sendo atendido pelo sistema público de saúde? Olha, depende. Para quem está no sistema público de saúde, eu acredito que seja vantajoso se você não está em tratamento. Agora, as pessoas, os consumidores, eles ficam um pouco reféns desse valor que vai ser cobrado, né? Ele sabe que é 50%, mas ele não sabe quanto custa um exame de sangue. 50% de muito continua sendo muito, né? Exatamente. Talvez uma pessoa em tratamento, ela não tenha condições. A gente não sabe qual é esse mensurar, qual vai ser esse valor, de quanto ele vai pagar uma consulta, quanto ele vai pagar se ele precisar de um medicamento. Então, nessas situações, acaba sendo um pouco prejudicial, eu acredito, que para esse consumidor. O que muita gente anda fazendo antes de sair do plano de saúde é talvez tentar reduzir a categoria, para estar um pouco mais protegido, né? A pessoa que tem condições, reduz a categoria para pelo menos ter uma garantia aí de um particular. Realmente a gente precisa, né? Porque sabe que quando a gente precisa contar com o sistema público, não é bolinho. Vamos falar então sobre quais as principais queixas que são apresentadas hoje pelos consumidores com relação aos planos de saúde. Quais são elas? Olha, Regiane, são inúmeras, tá? Mas eu vou citar aqui as mais corriqueiras, que é o aumento da mensalidade, e muitas vezes esse aumento é abusivo, né? Tem gente que completa 60 anos e sofre um reajuste, às vezes de 90%. E tem uma outra reclamação que é muito comum, é negativa de exames e medicamentos. Mesmo estando dentro do rol de coberturas, eles se negam muitas vezes a fazer isso. Então, falando sobre esse assunto, esse rol de coberturas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, essa lista é o mínimo obrigatório que os planos de saúde devem cobrir. Não é taxativo. Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do PET scan, que é um exame comum para quem tem câncer. Só que lá nesse rol da ANS só tem para 3 tipos de câncer. Os demais não estão nessa lista. E aí o plano de saúde diz, não está na lista da ANS, então não tem necessidade. Esse rol é o mínimo obrigatório. E o Tribunal de Justiça já percebeu isso, e todas as causas que tratam desse assunto não podem ser limitado se o médico prescreveu e se o plano cobre a doença da pessoa. Poxa, a ANS podia facilitar a vida de quem está doente, né? Vamos combinar? Porque tudo bem, o Tribunal de Justiça já entendeu, a causa é praticamente ganha, só que entre a pessoa precisar fazer esse exame e conseguir essa vitória na Justiça e o exame, de fato, para a seguir o tratamento vier,
essa pessoa já perdeu muito tempo no tratamento da doença. Olha, mas vamos entrar nesse assunto da rapidez, porque eu acho que os consumidores precisam saber dessa informação. A Justiça, quando se trata de plano de saúde e doença, é rápida. Tem vezes que entrando com a ação, mesmo sem advogado, você entrando com a ação, em 24 horas já sai a liminar. É mesmo? A decisão do juiz já deferindo. A liminar é aquilo que é dado antes de ouvir o plano de saúde. Você junta o relatório médico, mostra a urgência do caso, em 24 horas, até menos, já sai a decisão. Existe todo tipo de caso, né? Conheço pessoas que demoram um pouco mais, enfim. Mas só o desgaste que tem nessa negativa, não só o tempo que você vai levar, mas existe todo um desgaste emocional, né? Que a pessoa está passando pelo problema, está passando pela doença e é obrigada a passar por esse dissabor também junto ao plano de saúde. Exatamente. Essa que não deixa de ser uma briga junto ao plano de saúde, né? Então isso também é uma reclamação recorrente, né? A questão das coberturas. Bastante recorrente. Eu também concordo com você. Acho que a ANS deveria colaborar até pela medicina evoluir muito mais rápido do que o rol da ANS é atualizado, né? Mas então essa reclamação é bem corriqueira e uma outra que é bastante corriqueira é negativas de materiais, próteses ou até reembolso irrisório daqueles planos que tem o reembolso. Então, uma cirurgia que custa, não sei, 5 mil, a pessoa recebe 200 de reembolso. Então, isso é muito comum também. Então, por causa desse número grande de reclamações, a ANS suspendeu a venda desses 41 planos referentes a 10 operadoras, como a gente já falou agora. Quer dizer, esses planos estão suspensos para a venda, mas eles continuam existindo para as pessoas que já adquiriram, né? Exato, para a comercialização de novos, porque se eles não estão dando conta e está tendo muita reclamação dos já atuais beneficiários, não dá para abrir para mais gente, enquanto eles não corrigirem isso. Mas quem tem esses planos, por mais que eles estejam suspensos para a venda, essas coberturas continuam garantidas. Totalmente, é atendimento normal para quem já é beneficiário desses planos suspensos. E existe algum tempo para que essa suspensão seja mantida, algum tipo de adequação que os planos têm que fazer para voltar a comercializar? A ANS, ela determina algumas regras e de 3 em 3 meses ela reavalia se o plano vai voltar a ser comercializado ou não. O que, na verdade, o que acontece é que alguns planos não obedecem essas regras da ANS, porque, assim, é importante também informar que o que é cancelado é aquela categoria, o que é suspenso é aquela categoria. Então, de repente, tem um plano de saúde que tem a categoria ouro. Essa categoria não está comercializando mais, mas a categoria, de repente, platinum continua comercializando ou eles criam uma nova exatamente para captar mais clientes. Então, assim, em 3 meses a ANS ela vai verificar se eles cumpriram as regras e aí sim podem voltar. Mas o que normalmente acontece é os planos criam outras categorias. Bom, vamos falar agora então com as pessoas que vão adquirir um plano de saúde e estão receosas, né, com o tipo de cobertura que devem atentar, né, as entrelinhas, as letrinhas pequenas do contrato. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de assinar um contrato com uma operadora de saúde? Eu acho que o principal deles é você se atentar para a tabela de reajuste da mensalidade, que isso é muito importante. Você tem que ficar atento, sim, dependendo da sua idade, você pode sofrer muitos reajustes e alguns deles são abusivos. Apesar da gente estar falando de um contrato de adesão, que é aquele contrato que você não tem como mudar as cláusulas, algumas cláusulas são importantes para você se atentar. Claro, e você pode optar, né? Não concordo, não vou fechar. Apesar de não poder mudar, você pode escolher outra operadora de outra empresa. Exatamente. Plano, então, assim, reajuste é muito importante e as coberturas. O que está sendo negado pelo seu plano, o que não vai ser coberto pelo seu plano. Né? Apesar de ter aquilo que eu conversei, que se cobrir a doença vai cobrir o tratamento, é importante você já ter a cobertura aí já garantida no seu contrato para você não ter que entrar com uma ação judicial. E eu acho que ficar atento também quais são os hospitais credenciados que são próximos à sua residência, quais são os centros diagnósticos próximos que você pode utilizar, que eu acho que isso é o que mais as pessoas se preocupam, né? Sim, a rede de coberturas também é importante. Não adianta você morar numa cidade e ter um hospital em outra cidade que te atende muito bem. Então, preço e rede credenciada, para mim, são os itens mais importantes. As carências também são importantes de serem observadas. Por exemplo, uma mulher que não está, nesse momento, com plano de saúde, eu vou adquirir um plano porque eu estou com planos de engravidar. Só que a carência diz que ela precisa pelo menos aí de, 300 dias para ser coberta nesse sentido. Quer dizer, ela precisa atentar para isso porque ela pode fazer um plano à toa nesse caso.
sim, se ela não tem plano de saúde, ela vai adquirir um agora, ela tem que sim se programar, porque a carência para gravidez, para parto, né, são 300 dias. Isso é importante, é para parto, porque muita gente acha que tem que esperar passar esses 300 dias para engravidar. Não, o parto não vai ser coberto. Mas assim, falando em carências, a pessoa que estiver grávida, por exemplo, talvez ela não tenha cobertura do parto, mas os exames, a carência já é de 6 meses. Então já diminui bastante, de 6 meses não, de 6 semanas. Isso já diminui bastante. Então é algo que... Se você já está com a gestação em curso e tudo mais, você já vai ter a cobertura. Mas se você já está com a gestação em curso, o parto provavelmente não vai ser coberto pelo plano, porque não vai dar tempo. Com certeza não. Só talvez em casos de urgência, porque aí a urgência nessas situações, a carência é de 24 horas após o fechamento do plano. Então, consumidor, saiba que se você está com plano de saúde, mas está cumprindo carência, mas você passar por uma situação de urgência, a carência é 24 horas. Então, se isso for negado, você for para um hospital e estiver sendo negado por carência, saiba que nas urgências, tendo um relatório médico dizendo que o seu caso é urgente, o plano tem que cobrir sim. O duro é dependendo da situação que a pessoa está, como é que ela vai brigar? Não, mas eu assinei o contrato faz um dia, gente, eu tenho direito. É duro, viu? É duro, porque quem passa por isso sabe a dificuldade que é, né? Quando a gente recebe uma negativa do plano de saúde. Uma dica acho que importante, só para a gente finalizar esse assunto, seria assim... Tenha um atendimento, assina o que for. Depois, quando você receber o boleto do hospital, aí você discute. Quando acabar a urgência, você não precisa efetuar o pagamento ali no hospital. Você fala, não, peraí, manda para o meu plano que o meu plano tem que cobrir. Mas encerra a urgência, assina o termo de responsabilidade, o que for. Claro, pensa na sua saúde antes, né, gente? Com certeza. Bom, daqui a pouco eu volto, doutora Gabriela, para a gente continuar falando sobre esse assunto. E eu quero que você explique para as pessoas entenderem um pouco melhor qual a diferença entre plano individual, coletivo, empresarial, tá bom? Tá, eu volto combinado. Já. Até. Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta para a doutora Gabriela Guerra para explicar para a gente a diferença entre plano individual, coletivo, empresarial, qual a diferença principal e aonde que pessoa física se enquadra. Bom, plano individual é aquele plano para família ou para pessoa física que queira contratar um plano só para ela. Então, esses planos individuais, eles são os planos, eles são regulamentados pela ANS e é importante frisar que eles são os únicos regulamentados pela ANS e eles sofrem, então, os reajustes determinados pela ANS. Agora, os planos coletivos por adesão são aqueles planos de categorias, associações, que você acaba contratando através de uma administradora. Então, esses planos coletivos, eles não são regulamentados pela ANS e eles sofrem reajustes por sinistralidade, além dos anuais e dos faixa etárias também. Eles sofrem um reajuste por sinistralidade que a ANS não tem o controle, tá? Então, muitas vezes esses reajustes são altos e existe aí a possibilidade de acabar discutindo sobre isso. Já os empresariais já são pessoas jurídicas contratando um plano de saúde que também é pessoa jurídica. Esse também não é regulamentado pela ANS e são aqueles planos das empresas. Então, a sua empresa tem um plano de saúde e você é beneficiado por ela, de repente você até paga uma taxa ou a empresa paga tudo para você. Né? E esses também sofrem reajuste por sinistralidade, muitas vezes altos e até algumas vezes você paga alguma coparticipação nesses planos empresariais. Tá certo, tem pergunta chegando para você, doutora. Olha só, a Lígia Médici quer saber o seguinte, esses aumentos dos planos de saúde por adesão, ela está dando um exemplo aqui, o plano que ela tem, não vou dizer o nome, né? Mas ela disse que aconteceu um aumento de 39% e mais aumento da idade. São corretos? Ou ela pode correr atrás disso? Complementando a pergunta dela, eu tenho aqui a pergunta da Patrícia. Patrícia Brasil, dúvidas de reajuste, 58,9%. Pode? É um monte, hein? Então, vamos na Lígia, se você sofreu um reajuste por faixa etária e esse reajuste estava previsto no seu contrato, realmente não tem como ser discutido. Agora, esse reajuste de 38%, eu entendo que é abusivo, é alto, mas por se tratar um plano coletivo por adesão, a gente já entrou com muitas ações desse tipo no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça entende que até 30% é um valor aceitável. Eu acho muito alto, eles justificam, mas infelizmente esses 38% acaba sendo aceito sim. E o 58,9% que a Patrícia pergunta aqui? Aí esse 58% tem que ver se é um plano individual, se é um plano coletivo ou empresarial.
é muito alto, dá para ser discutido, principalmente se ele não é previsto em contrato e de forma clara. Às vezes esse reajuste é feito utilizando moeda própria, então tem situações que você pode discutir pela falta da informação para o consumidor. Ok. A Cíntia pergunta o seguinte: meu plano de saúde descredenciou a clínica onde faço acompanhamento médico sem aviso prévio, diz que a clínica atende somente um plano superior. Tentei mudar para esse plano superior, ao que ao que ela já tem, né? E foi informada que a comercialização está suspensa. O que ela pode fazer? O primeiro ponto é assim, sendo descredenciado uma clínica, a lei determina que o plano de saúde ele é obrigado a credenciar outra clínica, né, de nível equivalente, e também ele é obrigado a informar a ANS e informar o consumidor. Se isso não foi feito, você pode sim discutir isso e brigar para fazer valer o seu direito de continuar utilizando essa clínica. Tá. Agora, sobre a elevação da categoria do seu plano, se um plano está suspenso, por enquanto você não tem como entrar nesse plano, mas existe a possibilidade, acho que nesse caso, de você discutir esse descredenciamento que foi ilegal. Tá. A Márcia, nossa querida Márcia Guiducci, está dizendo o seguinte, sobre aquela questão das liminares que a gente estava falando, você falou da velocidade, hoje em dia elas são muito rápidas e tudo mais, mas ela está dizendo que muitas delas não são cumpridas pelo plano de saúde, que vemos isso a toda hora. Nesse caso, a gente deve fazer o quê? É um absurdo, né? Maior ainda, não cumprir uma liminar da justiça. Então, Márcia, inclusive, os juízes, eles determinam multa diária por descumprimento. Existem casos de multa diária de R$2.000 a R$3.000 por dia, caso o plano de saúde descumpra essa decisão. Tem muitas vezes que os juízes tentam utilizar até força policial. Infelizmente, isso é comum, os planos de saúde não cumprirem determinação judicial, mas você aí brigando, informando que está ocorrendo descumprimento, o juiz ele está a nosso favor, ele vai colaborar e utilizar a força que for necessária para que seja cumprido o quanto antes. A Cris tem uma pergunta aqui, que é interessante até a gente falar sobre esse assunto do desligamento de uma empresa e se a gente pode continuar com esse plano depois. Pode ser o caso de muita gente também. Ela está em tratamento de câncer e tinha um plano da empresa, né? Ela foi desligada dessa empresa em junho de 2017, né? Em junho desse ano, e ela ficou com o plano de saúde. Eles estão informando que será cancelado em dezembro desse ano, mas ela ainda está em tratamento. O que ela pode fazer para que esse plano não seja cancelado? Então, quando você é mandado embora da sua empresa, sem justa causa, você tem direito a permanecer no plano de saúde de 6 meses a 2 anos. Então, talvez pelo período que você trabalhou, eles estão dizendo que é até dezembro por ser os 6 meses garantidos em lei. Só que a lei também garante que quem está em tratamento, o plano deve ser continuado até alta médica definitiva. Caso isso não ocorra, procure seus direitos, entra com uma ação judicial e pede para que seja continuado o plano até a alta médica definitiva. Até porque como é que ela vai contratar um outro plano sem cumprir carência, né? Claro, ela vai ter que cumprir de doença pré-existente. Tem até aproveitamento de carência de um plano para outro, mas aí são planos caríssimos, né? Que muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar. Com certeza. Então, ficaram as dicas aí. Qualquer dúvida que você tiver a mais a respeito disso, continue acompanhando a revista. A gente sempre traz aqui os colaboradores que tanto nos ajudam, né? Que informação é uma arma poderosíssima, né, doutora? É verdade. E tem também a ANS, né? Que está sempre com os canais abertos para você fazer as consultas por lá, através do site ans.gov.br, e também o telefone da ANS, que é um 0800, ligação gratuita, 0800 701 9656. 0800 701 9656. É só fazer contato. Quero agradecer, então, a doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em Direito à Saúde e do Consumidor, que é advogada do escritório Porto Guerra e Bitete Associados. Aliás, também é outra dica importante, né? A pessoa se sentindo lesada, procure seu advogado também, procure seus direitos, né? Com toda certeza. Obrigada, Muito doutora. obrigada. Até a próxima, viu? Até, obrigada.